É o que eu propus para você. Perfeito. Complementar o painel de ouro com informações sobre como a pessoa deve escolher um painel. Quando for escolher uma madeira, planta uma árvore dessa madeira. Não tem outro jeito de você estudar a madeira no Brasil. Esse aqui é o primeiro painel que sobrou meu, 1991, tá? Olha, eu não sei se a imagem está boa. Vai falando. Esse painel é em que técnica? Isso é um painel padrão Flamengo do século XVI, mas a madeira, em vez de ser maciça, como esse aqui, ó, esse é maciço em 3 tábuas. Tem uma tábua que vem até aqui, uma que vem até aqui e passa assim. Aí eles faziam assim. Essa técnica faz com que essa madeira não envergue e segura envergar daqui. Não faz assim aqui, ó. Assim, ó. Ele enverga assim. Então, eles põem 3 madeiras muito fortes e parafusam essas borboletas. Olha como elas são. Com latão. Parafuso latão que não oxida a madeira. Essa é a técnica de painel de madeira maciça, com têmpera. Então, nós começamos a falar dos diversos tipos de trava no painel. Essa é a trava clássica flamenga, que foi abandonado pelos belgas há 10 anos atrás, que foi feito pelo professor meu de marcenaria, Hugo Tiliano, de tradição calabresa italiana, que tem muita ligação com os flamengos na pintura. E essa é a técnica de compensado a partir do século XIX, quando os geniais marceneiros americanos inventaram o compensado. Vantagens, desvantagens, posso falar centenas. Sim. Qual que é a vantagem? A vantagem do compensado é que ele realmente fica reto. A desvantagem é que no Brasil eles não usam a mesma madeira. Então eu vou mostrar um compensado muito bom, muito. É do caixote do bacalhau. É a madeira certa, tem 6 folhas de madeira da mesma e, para chegar no Brasil, aguentou o mar, o sal do mar, a variação de umidade, variação de temperatura e se tornou absolutamente estável após a pintura. O que é isso? Vou mostrar no quadro. Esse painel, eu deixava o gesso atrás. O gesso absorve a umidade. Agora vou mostrar um painel moderno, como eu faço. Espera aí que eu vou... Quando, por exemplo, é jacarandá, a umidade não entra de jeito nenhum. Você pode deixar madeira, bolo armênio, o que você quiser, desde que você faça o mesmo de um lado e do outro. Esse painel que você deixa atrás e na frente, de um lado a madeira, que é o jacarandá, e do outro lado a tinta de bolo armênio, que é uma têmpera. Assim não tem problema. Se você fizer isso numa madeira ruim, maciça, a umidade entra por trás. Então, eu coloco uma tinta, uma tinta, aqui tem um papel na frente, mas é uma tinta de piso de tênis, chama poliesportiva, e dou as camadas para que equilíbrio compensado para ele não empenar, tá? Outra solução super interessante que eu aprendi é o seguinte: isto aqui é feito de cedro. Por quê? Porque as bandejas de papel eram feitas de mogno, cujas qualidades de resistência, envergadura e pressão de quebra são muito próximas do cedro. Aí eu uso esse mogno de Honduras. Quando vem de Honduras, é um mogno de Honduras, compensado. Por que eu sigo essa orientação de gênero de madeira? Porque elas já foram testadas na Europa
500 anos. Se você trabalhar com o índio brasileiro, ele chegou aqui há 13 mil anos. Então, ele testa as madeiras há 13 mil anos. Então, eu comecei a buscar as madeiras próximas às que foram usadas e ver o resultado da experiência do uso delas. Então, eu uso a caixa de charuto. Por quê? Ela impede umidade e tudo. Então, eu pego a caixa de charuto, umas eu uso para ferramenta, outras para o painel. Então, como você viu naquele painel do ouro, a gente estava usando uma caixa de charuto. Outra coisa que eu uso é pedaço de móvel. Então, olhando esse pedaço de móvel, tudo é muito bom. O compensado é de qualidade, onde eu arranquei essa parte. O encabeçamento é maciço, a umidade não entra por aqui. Então, esse eu diria que é um... E usa madeiras brasileiras testadas pelos nossos índios e pelos africanos há 100 mil anos. Os índios há 12 mil e os africanos há 100 mil anos. Esse aqui foi feito por um marceneiro do Nordeste. A trava é bem simples, mas funciona perfeitamente. E essa trava sofisticadíssima foi feita pelo Morito Ebini. E o Morito Ebini é um dos maiores marceneiros que eu conheci. E esse aqui é o painel japonês que eu estou começando a estudar, de um artista que eu adoro, o Ogata Korin. O Morito trouxe todos os livros do Ogata Korin para mim. Ele é japonês, na internet japonesa, ele pediu, são os únicos que eu tenho sobre, até eu ir para o Japão. E vi um filme sobre o ateliê dele, por onde entra a luz daqueles biombos japoneses para ser pintados. Isso foi marcante na minha vida. Foi o ponto principal para eu conseguir escolher a melhor madeira brasileira para painel acessível, que é armário de embuia. Com essa trava, que trava... Vê se você vê um rabo de andorinha aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. Sim. Então, esse rabo de andorinha, ele está inteirinho nessa trave. E tem um buraco aqui, ó, onde essa madeira maciça tem o rabo de andorinha na ponta. Aí ele serra esse buraco e trava com martelo. Os dois. Então, são os dois, tá vendo? Sim. Esse é o melhor painel que eu usei. Isso é óleo, é um retrato imaginário, óleo, está na fase do frottis, que é o esfrega-esfrega do pincel, com base de cores, e existe uma contraposição de cores. O cinza óptico, que faz o diálogo entre as cores frias e as cores quentes. O cinza óptico está em tudo, que às vezes ele é o começo do trabalho. E agora, há poucos anos atrás, há uns 2 anos atrás, o meu grande amigo Fernando Ribeiro Ito, que é um dos maiores escultores de madeira do Brasil, fez livros entalhados, olha as folhas, e eu estou começando a fazer bolo armênio, verde e vermelho, e uma aquarela por cima. Ó, eu vou pôr aqui, que é mais fácil. Peraí. Esse painel aqui, ele era um painel só de bolo armênio, com essa cor com branco, tá? Esse é o verde do bolo armênio. A última mão é um verde que se desfaz do vermelho. Secou, não pus ouro e fiz uma aquarela com a mesma cor do bolo armênio em cima, terra de siena queimada. Então, essa é uma técnica bem complexa. Quando eu trabalhei com meu irmão e o seu Hugo, ele fazia pequenos painéis para os murais do meu irmão, que às vezes tinham 15 metros. Ó, são 2 madeiras maciças, como o seu Hugo era especializado em machetaria, esse belo trabalho do meu irmão
ele fez a machetaria. Meu irmão deu o desenho no tamanho e ele fez a machetaria. E é machetaria maciça, não é folha de madeira. Então, esse é um exemplo muito específico de um painel que o seu Hugo fez na tradição italiana, perfeito. Pronto, acho que o que eu queria mostrar sobre a técnica de painel é isso aí. Quando a gente pega um painel maciço, de uma das melhores madeiras do mundo para barco, que chama Itaúba, e coloca o bolo armênio, depois isola com a tinta poliesportiva atrás, para que ele não empene nessa direção. Põe o ouro e faz uma aquarela, já é metade do trabalho físico do quadro. Você vai pegar essa aula de painel, que talvez seja o solo da pintura a óleo, como se fosse um geólogo. Então, você pega a terra, ajusta aquelas massas de terra, argila, é o mesmo que a pintura. Depois você impermeabiliza com os mediums, aquela argila que você pôs na madeira. Tudo isso trabalha junto. Se você puser gordo sobre magro, desde a primeira mão, não tem problema. Se você trocar por magro sobre gordo, racha inteirinha, como aconteceu, infelizmente, nesse painel. Se você olhar ele de perto com uma máquina fotográfica boa, ele é inteirinho rachado. Então, a pessoa que vai estudar vai olhar para a árvore e a árvore começa a encurvar com a idade. Quando ela encurva, significa que todas aquelas texturas são curvas, não serve para painel. Se ela subir na mata reta, ela chama linheira. Maravilhoso, porque os fios, as células são alinhadas, por isso que ela chama em linha, por isso que ela chama linheira. E metade das madeiras brasileiras nasce em mata, metade no cerrado, que ela nasce isolada. Então, a madeira que vem linheira já sabe que é a certa, porque ela vem de floresta.